Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. Pra quem não sabe, gente, eu tive uma crise de labirintite. Olha que tenso, né? Mas graças a Deus eu estou bem, já estou sendo medicada, né? Nossa, gente, pra quem tem labirintite sabe que esse trem é ruim. Meu Deus do céu, misericórdia. Eu fiquei ruim, meu Deus do céu, eu não conseguia nem andar, tanta tontura que me dava. Mas graças a Deus estou melhor. Como vocês podem ver, estou aqui na fisioterapia do Ismael. E hoje vamos dar continuidade, né, gente, na história do Ismael. Antes, eu quero muito agradecer, gente, quem está chegando agora, que começou a me acompanhar, tá vendo que eu estou contando a história do Ismael desde antes de eu engravidar dele, né, até o nascimento e tudo mais. Para quem já está aqui, gente, desde o começo, eu quero agradecer muito, que tá sendo fiel, né, que tá curtindo, que tá compartilhando, sinal que tá gostando dos vídeos. Porque aqui, gente, eu mostro um pouquinho de cada coisa. Eu tô contando a historinha do Ismael hoje, mas volte e meia eu faço um bolo, eu pinto uma unha, eu mostro pra vocês como é que é a rotina de levar em creche, como é que é levar em fisioterapia. E é isso. Aqui é um canal atípico de verdade. É uma coisa bem bacana. Então, gente, se você tá gostando, já deixa seu joinha, não esquece de se inscrever, que ajuda bastante o nosso canal, né? A minha intuição de fazer esse canal até então é mostrar exatamente isso, gente. A minha rotina, a minha vida de mãe atípica, né? Como eu falei no começo agora que eu tive uma crise de labirintite, gente. Essa labirintite foi por causa de estresse, tá? Por causa de... Pra quem é mãe, sabe. E pra quem é mãe atípica, sabe 2 vezes. mais, né? Mas é isso. Vamos lá pra historinha do Ismael, então? Gente, eu parei quando a gente ganhou alta da UTI, né? A gente ganhou alta da UTI neonatal. O Ismael foi pra UTI pediátrica, como eu já mencionei no último vídeo. Da UTI pediátrica, a gente ficou 2 dias lá, apenas. 2 dias, descemos pra UNSIM. A UNSIM é uns cuidados intermediários ali, sabe? Como se fosse uma UTI, mas é uma coisa mais leve, não tem intubação, se precisar disso, vocês teriam que subir para UTI de novo. É só um acompanhamento antes da alta. O Ismael foi com oxigênio ainda. O Ismael desceu, ele estava com 3 meses, ele desceu para UNSIM. Ficamos no leito da porta, bem, eu lembro, porque toda vida que abria a porta, já vi o Ismael ali. Eu não gostava daquilo porque vinha vento gelado nele. Eu era paranoica. Nesse tempo, gente, que ele ficou na UTI, ou na UNSIM, eu consegui vaga nos leitos das mães. Lá eu esqueci o nome, gente. Eu não consegui lembrar o nome dos leitos. Tinha, se eu não me engano, 3, 4 leitos para mães que estavam lá na UNSIM, porque daí o bebê mamava e tal, né? Esses dias, gente, foram muito, muito, muito difíceis. Por quê? Porque um cansaço extremo. Porque quando o Ismael tava na UTI no Natal, eu podia ir embora, eu podia dormir. Ali não. Ali eu tinha que dar de mamar 3 em 3 horas. Então era assim, se eu não me engano, era às 5 da manhã, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tipo, vai, de 3 em 3 horas, entendeu? Se é que vocês me entenderam. Então, eu ia lá. Olha, vejam bem como é que era, tá? O Ismael tava, a princípio o Ismael ainda tava com a sonda, tá? Pra receber o leite, mas ele tava mamando no meu peito. Só que assim, gente, eu não tinha leite suficiente. Eu tirava leite pra ele, o máximo que saía era 10, 20 ml. O máximo que eu consegui tirar pra ele foi 30 ml de leite. Então o Ismael já estava numa fase de mamar bastante. Aí chegou nesse momento deles deixar ele só mais no peito. Então era assim. O Ismael não pegava direito.
era muito difícil fazer o Ismael pegar o peito. Então, às vezes eu ficava, cara, uma hora e meia lá tentando fazer ele mamar. Aí ele mamava um pouquinho, dormia, mas dali a pouco ele já chorava de novo, querendo mais mamar. Então, às vezes eu ia pro quarto, tomar um banho, dormir, e a enfermeira chegava lá me chamando que o Ismael estava chorando. Então, gente, eu fiquei 22 dias lá. Eu fui um dia pra casa porque eu não tava aguentando mais. Não estava aguentando mais. O Ismael tava na sonda. Foi quando resolveram tirar a sonda do Ismael e ele ficar apenas no peito, né? Foram 3 dias, gente. 3 dias daquela luta. Eu ia, dava mamar, o Ismael não pegava. Quando pegava, eu ficava uma hora e meia lá, tentando fazer ele pegar. E daí ele mamava, tipo, coisinha de 15 minutos, já dormia. E daí eu comecei a reparar que o Ismael tinha parado de fazer xixi. O Ismael sempre foi difícil fazer cocô. Sempre fez cocô na massagem. Mas ele não fazia xixi, ele não fazia cocô, tá? O Ismael começou só a dormir. Só dormir. Ele ainda tava usando um oxigênio. Até então ele tava usando o cheirinho. Eu vou tentar deixar uma fotinha pra vocês verem do cheirinho. É tipo uma conchinha do lado. E daí foi quando eu percebi que ele não tava sendo alimentado, gente. Eu conversei com a médica, né, e tal. Falei pra ela que eu não tinha leite e tal. Daí a fono chegou e resolveu fazer um caninho, sabe, que vai aqui no peito pra ele conseguir, pra mim conseguir fazer o leite descer pra ele. Mas a questão, gente, é que eu não tinha leite. Eu acho que era por conta de muita ansiedade, de estresse, nervosismo. O leite não descia, não adiantava. Descia um pouquinho. Não deu certo essa tentativa, infelizmente. Foi quando eu pedi pra ela deixar eu dar uma mamadeira. Só que, pra quem sabe, gente, no hospital eles são contra dar mamadeira. E eu falei, não, eu preciso dar mamadeira pra ele, porque não tem como, gente. Ele tá assim, desse jeito, ele não tá fazendo xixi. Ele não tá fazendo xixi. Aí nisso, eu tinha falado isso pra pediatra. Só que daí a pediatra foi lá no banco de leite, perguntou sobre o meu caso, né? E realmente eles falaram que eu nunca dei um tanto de leite que o Ismael precisava. Eu nunca consegui tirar leite pra ele. E realmente ela, né, ela autorizou a mamadeira. Foi daí, tivemos mais uma tentativa, porque a fono não queria dar mamadeira, né, e tal, porque senão ele poderia de vez largar o peito. A sonda dedo. Para quem não sabe, é um caninho que vai aqui no dedo. Aí esse caninho vai dentro de um copinho. E eu pegava esse caninho com o meu dedo, colocava na boca dele. E é onde ele mamava, sabe? Dele. Ele tomava tudo aquele leitinho que tava no copinho. Mas, gente, para pra pensar comigo. Vocês acham que eu ia sair do hospital dando um dedo pra ele mamar? Não, obviamente não. Aí teve um dia que o Ismael não pegava o peito antes de fazer essa sonda dedo, né? O Ismael não pegava o peito, não pegava. Foi quando eu me exaltei. Eu fiquei muito brava. E ele chorava, ele chorou tanto que ele ficou roxo de tanto chorar. E eu comecei a me apavorar lá dentro, eu comecei a gritar. Eu falei, não, isso tá errado, ele perdeu, assim, ele se afinou, você sabe? Aí as enfermeiras vieram e tal, acudiram, né? Aí me deram essa sonda dedo e tal. Aí foi quando a fono veio, que eu tava muito chorando, gente. Eu tava num nível de estresse, assim, que remédio nenhum me acalmava. Aí ela veio, né, conversou comigo e tal, que a sonda dedo ia funcionar. Eu falei, não, tudo bem, beleza. Aí eu falei pra ela, falei assim, mas eu quero dar mamadeira. Eu quero dar mamadeira. Daí ela falou assim, vamos ver, né, como ele se sai. Aí foi quando fizeram essa tentativa do peito ali e tal, mas nada resolvia. Aí,
como ele encheu o bucho, né, ali tomando aquele leitinho, eu consegui ir pro quarto, tomar um banho, consegui comer, mas eu tava com o rosto desse tamanho de chorar. Aí depois que eu tomei um banho e tal, daí a Fono chegou lá no quarto pra conversar comigo. E ela falou assim, né? Ela falou que o Ismael tinha chorado ali, não era por causa de nada, por causa de fome, né? Mas era por causa de fome, sim. Aí ela falou pra mim, ela é bem atenciosa, assim, sabe? Ela falou assim, você quer dar mamadeira? Eu falei, quero. Eu quero, porque não adianta, ele vai sair daqui do hospital e eu vou dar mamadeira pra ele, entendeu? Ela, então tá, então vamos dar mamadeira. Se ele pegar a mamadeira já de primeira, assim, a gente continua com a mamadeira. Senão a gente vai tentar outras formas. Eu falei, não, beleza. Topado. Aí na próxima mamada dele, havia mamadeira. Gente, Ismael pegou a mamadeira de um jeito. De um jeito. Daí ela combinou comigo. Ela falou assim, não, você dá a mamadeira, aí você dá o peito. Ou era vice-versa, não sei se era dar o peito primeiro pra depois dar a mamadeira. Agora não me lembro muito bem, gente, mas eu tinha que continuar dando peito. Falei, não, você acha que eu não quero que ele mame? Por mim ele mama até 10 anos de idade, entendeu? Mas é que eu não tenho leite, eu não quero que meu filho morra de fome. Aí ele e o Ismael pegou mamadeira, gente. Graças a Deus, essa questão foi resolvida. Aí tivemos outra questão. O que aconteceu? Depois desse dia, eu fiquei tão mal, assim, tão cansada, né? Que eu tava ao extremo, assim. Aí foi quando passou-se os dias, a doutora resolveu diminuir o oxigênio dele, que ele tava na conchinha. Ela diminuiu para 0,5 litros que fala, né? Não sei. Sei que a gente tava no mínimo do mínimo, sabe? Ou peraí, ou foi o contrário que aconteceu? Agora não me lembro, gente. Porque tava passando sonda. Meu Deus do céu, não. Volta a fita, pelo amor de Deus. Vamos contar do início. Mas vocês vão me entender. Esse caso da mamadeira foi depois que aconteceu isso, certo? O que aconteceu com o Ismael era assim, quando ele desceu na UNSIM, ele tava com a sonda. E para quem passasse o leite para ele, teria que ser bem devagarzinho. Às vezes, eles colocavam uma máquina para passar o leite pro Ismael. Porque quando passava aquele leite para ele, tinha que ser bem devagar. Gente, demorava quase 1 hora para passar aquele leite para ele. Sabe? Porque assim, quando passava esse leite para ele muito rápido, enchia muito rápido, apertava o pulmão dele e ele não conseguia respirar. O estômago enchia muito rápido e ele não conseguia respirar. Por isso que tem que ser muito devagar. Às vezes eu passava o leite dele, porque eu tinha paciência de ficar lá, dando gota por gota. Ou senão eles colocavam numa máquina, para passar bem devagarzinho o leite para ele. Ok. O que aconteceu? Teve uma noite que eu estava tão cansada que eu falei para a enfermeira, essa noite eu não vou conseguir vir. Eu vou deitar e vou ter que descansar. Eu não vou conseguir vir. Daí tá. Gente, nessa noite que eu estava deitada na minha cama, lá no quarto, eu tive um sonho. Eu meio que delirava. Eu só pensava assim, Deus cuida do meu filho, Deus cuida do meu filho, Deus cuida do meu filho. Eu pensava isso, sabe? Quando eu acordei no outro dia, nisso ele tava só com o cheirinho, gente, com 0,5 litros de oxigênio. Quando eu acordei no outro dia, eu fui lá no quarto, na UNSIM, né, olhar ele. O Ismael tava com aquele capacete. Eu esqueci o nome, acho que fala, não sei. Com um capacete na cabeça, com oxigênio lá em cima. Eu olhei aqui e falei, tá, o que aconteceu? Peraí, não tô entendendo. Aí nisso as enfermeiras tudo nem chegava perto de mim, né? Aí eu chamei a enfermeira e falei, o que aconteceu? Ela, a pediatra já vai vir conversar com você, mãe. Nisso veio o médico, o plantonista que tava de plantão e falou, né? Falou assim, olha,
Ele teve uma recaída e tal, a gente teve que aumentar o oxigênio, não sei o que. Falou meio por cima. Falei, não. Beleza. Nisso passou a pediatra. E ela também não sabia o que tinha acontecido. Aí ela falou, né? Não. Pelo que eu tô vendo aqui, a gente vai ter que mandar ele com oxigênio pra casa, né? Porque não dá pra ele ficar sem oxigênio. Ou diminuir o oxigênio, aconteceu isso. E tal, daí ela tirou o capacete, colocou o catéter de novo nele. E tá. Só que quando eu saí lá pra fora pra conversar com as outras mães, elas me disseram, elas falaram assim, Isa, não é isso que tá acontecendo. O Ismael não teve uma recaída de oxigênio. O Ismael tava muito bem. Até que veio uma enfermeira para passar o leite para ele, não colocou na máquina. Além de não colocar na máquina, foi coisa de 2 segundos. Ela passou o leite para ele. Foi assim, ó, rápido. Foi questão dela dar o leite para ele, o Ismael passar mal. O Ismael começou a passar mal. O oxigênio dele caiu lá embaixo, a saturação dele caiu lá embaixo. Os batimentos dele começaram a parar. Ele ficou roxo, ele ficou preto, porque ele não conseguia respirar. Aí nisso chamaram um médico, um plantonista. Ele veio, fez ali as manobras e tal. Cogitou de levar para a UTI novamente. E colocou o capacete nele, com o oxigênio lá em cima. Eu falei, não, isso não vai ficar assim. E eu até sabia que enfermeira que era. Aí tá. Eu falei, não, a gente tinha que conversar com a doutora, porque até então a pediatra dele era a enfermeira-chefe, não, é a chefe ali que fala, né? Eu esqueci o nome. Ela que comandava ali as outras enfermeiras. Não era enfermeira, era pediatra mesmo, tá, gente? Aí nisso que a gente tava ali conversando, ela apareceu. Aí eu chamei ela, falei assim, não, menina, vamos lá. Aí eu chamei ela pra uma salinha, né? Daí a gente começou a conversar e tal. Aí eu falei assim, olha, doutora, a gente tem um tanto de trabalho, sabe? Cara, olha o que aconteceu. Foi um descuido, sabe? Não foi porque ele não estava conseguindo sair do oxigênio, não foi por nada, foi por um descuido, né? Vocês têm um trabalho, a gente que é mãe sofre por estar aqui, aí vem uma enfermeira dessa que tá aqui por quê? Não sei por que tá aqui. Aí nisso as outras mães também tiveram várias queixas sobre ela, porque eu lá dentro eu vi várias coisas acontecendo lá, que não vem ao caso, né? Mas teve várias coisas acontecendo lá dentro que, por descuido, que não deveria ter acontecido. Mas enfim, né, gente? O que aconteceu? Resolveram o problema. Resolveram, né? Foi resolvido, né, gente? Foi resolvido. Mudaram, né? Os que estavam causando essas situações. Depois aconteceu esse caso da mamadeira, porque eu só inverti os casos, tá, gente? Primeiro aconteceu isso, depois aconteceu o caso da mamadeira. Depois do caso da mamadeira, eu pedi, como ele estava na mamadeira, tá, eu pedi pra ir um dia pra casa. E eu fui um dia pra casa desses 22 dias, gente. Eu fui embora um dia, eu fui embora de tarde, e no outro dia de manhã eu já fui pra lá pro hospital de novo. Eu só fui dormir, sabe? Só fui descansar. No outro dia de manhã eu já fui pro hospital de novo. E dali, o que aconteceu? Ele tava no oxigênio ainda, mas ele tava com o oxigênio bem baixinho. Só que, gente, desmamaram ele à força. Assim, sei lá, não sei. Desmamaram ele à força do oxigênio, sabe? Tiraram o oxigênio dele, a saturação dele ia pra 80, 81, sabe? E eu não tava contente com aquilo, Mas mesmo assim, a doutora falava que por ele ser um prematuro, ele aguentava esse tanto de oxigenação, né? Ele não... Porque a gente tinha que ficar vendo se ele não ficava cianótico, que fala, né? Roxo, se a respiração dele mudava, mas não, tava tudo tranquilo, ele não ficava. Eu até procurava colocar roupinha branca nele, pra poder ficar vendo melhor a fisionomia dele, né? Que eu tinha muito medo. Até então, que eles tiraram o monitor dele, porque eu ficava paranoica com aquele monitor.
sabe? Começava a baixar a saturação e eu ficava paranoica porque tava muito baixa e eles deixavam e eles tiraram o monitor pra mim não ficar olhando para aquele monitor. Beleza. Superamos isso, o Ismael saiu do oxigênio à força. A única coisa que ele tinha para ter alta era o exame do olhinho. Ele já tinha feito um exame do olhinho. A princípio estava tudo certo. Aí, se por um acaso tivesse tudo bem com outro exame que a doutora a oftalmologista iria fazer, ele estaria de alta. Ok. Gente, eu tava tão apavorada pra ir embora que eu não tava aguentando mais esperar aquela fisioterapeuta, oftalmologista. Aí no dia que ela era pra ir, não foi. Meu Deus do céu, eu queria me matar. Falava, cara, eu não vou aguentar mais um dia aqui. Foi no outro dia. Chegou lá, foi uma coisa tão tensa, porque a alta do Ismael tava na mão dela. Aí ela fez o exame, graças a Deus, deu certo. Tava tudo certo com o olhinho do Ismael. A única coisa que tava meio fora do normal era a audição. Mas um ouvido tava bem e o outro ouvido não. E daí eu tinha que sair de lá e fazer um outro teste. Acho que é Tera que fala. Em outra clínica, né? Mas graças a Deus também, quando ele saiu, eu fiz esse teste na clínica lá que eles mandaram. E também tava tudo certo. Aí ela olhou o olhinho dele e pronto, gente. Ele tava de alta. Ele saiu dia 4 de julho de 2018. Ele teve alta. Ele internou Ele nasceu dia 15 de março de 2018. E saiu dia 4 de julho de 2018. Então foram quase 4 meses, né, dessa luta de hospital, UTI neonatal, essa loucura toda, né, gente? Eu aprendi muita coisa lá dentro. Eu fiz muitas amizades, que eu tenho essas amizades até hoje. Eu vejo o mundo hoje em outros olhos. A gente saiu do hospital, eu não tinha diagnóstico do Ismael, eu não sabia, eu achava que ele ia só ter um atraso motor. Não tive diagnóstico dele sobre paralisia cerebral, nada. Nos exames dele estava tudo normal, não tinha alteração nenhuma. Até então, quando eu ia fazer a reavaliação de 3 meses com ele depois no hospital, eu perguntava pro doutor se precisava passar por um neuro, alguma coisa assim. Ele falava que não tinha necessidade agora. Erro, né? Esse aí foi um erro bem de verdade. E, então, assim, ó, eu sentia a necessidade de passar o Ismael por um neuro, mas eu ia por em opiniões médicas que às vezes teria evitado muita coisa e tivesse me falado as coisas certas, né? Teve médico que errou com o Ismael? Teve médico que errou com o Ismael. Teve médico que, meu Deus, salvou a vida do Ismael? Com certeza, gente. Eu tenho que agradecer muito essas pessoas que cuidaram do meu filho, essas pessoas que fizeram tudo por ele, né? Eu só tenho que agradecer. Teve algumas coisas, alguns deslizes, né? Que são coisas inevitáveis que acontecem, né? Mas tiveram pessoas ali firmes e fortes que me abraçaram, que me acolheram, que receberam o Ismael, que cuidaram dele, que ele tá aqui hoje por causa dessas pessoas. Então essas pessoas têm o meu total respeito, a minha total gratidão. E do fundo do meu coração eu quero tudo de bom para essas pessoas. E as pessoas que oraram, né, pelo Ismael enquanto ele esteve lá, porque enquanto ele esteve lá no hospital, eu não tive rede social, eu me isolei do mundo. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, sobre essa minha depressão que eu tive. Eu me isolei de todo mundo porque eu não aguentava ver outras mulheres grávidas, eu não aguentava ver esse tipo de coisa. Eu vou falar sobre isso, tá? Mas é isso, gente. O Ismael saiu do hospital, foi pra casa. Se vocês quiserem, eu continuo contando, tá? Eu vou contar como foi a estadia dele em casa, porque eu era muito paranoica, loucura mesmo, era muito paranoica de verdade. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado dessa história do Ismael, desde lá do comecinho até a alta dele.
E como vocês podem ver, o Ismael tem 4 anos hoje, ele faz as terapias dele, e agora ele tá no ABA, ele fez a piscina, tá no ABA, depois vai fazer o Bobat. O Ismael tá evoluindo e vocês vão me acompanhar muito ainda sobre o Ismael, vocês vão ver o Ismael andar junto comigo, vocês vão ver a evolução do Ismael junto comigo, tá, gente? Então é isso. Um beijão, gente, muito obrigada por estarem aqui comigo e tchau!